Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, a lua branca prateando a imensidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias. O vocábulo Sebeim tem origem na raiz grega sebe e traz o sentido embutido à cultura do grego, que no afã de adorar o seu Deus, os seus deuses, tomava uma extrema atitude de reverência. Essa atitude contrasta com o episódio narrado em 2 Reis, de pessoas que foram estraçalhadas por leões por não saberem adorar a Deus. Foi preciso se trazer um homem de Deus de Israel para ensiná-los a adorar. Pois bem, meus internautas, a revista da editora Betel do 4º trimestre de 2016 trata de adoração e louvor. Reverência é algo indispensável na atitude de adorar. A lição número 1, entendendo o que é adoração. Essa lição está direcionada para o dia 2 de outubro de 2016. Texto áudio. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Verdade aplicada. Adorar em espírito e em verdade é obedecer ao padrão de Deus para adoração. Objetivos da lição: definir o conceito bíblico da adoração, observar a urgente necessidade de um conhecimento mais profundo sobre adoração, encorajar-nos ao exercício de uma adoração que agrade a Deus. Textos de referência: João capítulo 4, 19 a 23, que trata do episódio do encontro de Jesus com a mulher de Samaria no poço Sicar. Meu internauta, o ato de adorar a Deus tem levado muitos ao báratro em razão de não saber adorar a Deus. Em 2 Reis, temos a narrativa de pessoas sendo estraçalhadas por leões pelo fato de não saberem
cultuar a Deus. A solução foi chamar um sacerdote do Deus de Israel para que os ensinasse a adorar ao Senhor. Eu estou, através do blog Net Dominical, como um instrumento para o ensinamento da palavra de Deus. Sou grato a Deus por ter o ensejo de transmitir o recado de Deus, sempre ensinando a palavra sacrossanta de Deus. O blog Net Dominical encaminha as lições das revistas da Escola Bíblica Dominical, CPAD, Betel, Central Gospel. Sempre estamos postando ali as lições pelo menos uma semana ou duas antes da data prevista. E também comentando em vídeos. Você que tem dificuldade em comprar a revista, por passar por momentos difíceis financeiramente, poderá de graça estudar a lição. Eu tive um carinho todo especial em fazer esse blog e postar as lições e os vídeos em razão de muitos irmãos que não têm condição de comprar a revista nos 5.570 municípios espalhados por este Brasil afora. Às vezes, alguém está morando em uma megalópole como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem um bom emprego, parabéns por isso, mas existem pessoas lá nos mais longínquos rincões e que não têm condição de comprar a revista. Então nós encaminhamos essa situação. Net Dominical. Definindo a palavra adoração. A Bíblia é um livro de adoração. Para alcançarmos uma visão clara sobre adoração, é necessário examinar cuidadosamente as Sagradas Escrituras. Toda a cadência do texto bíblico é registrada pelo compasso da adoração. Aleluia. A Bíblia é um livro essencialmente de adoração. Nesta parte da lição, nós vamos ver. Adorar significa render-se. Adorar significa servir. Adorar requer atos de reverência. Adorar significa render-se. Reconhecer que está diante de um personagem alvissareiro, o supremo mandatário do universo, que merece a nossa atitude de render-se a Ele. Reconhecer que Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor do universo, Ele que criou todas as coisas, cronometrou tudo e deixou debaixo de leis irreversíveis. Ele merece o nosso curvar. Não devemos nos curvar diante de nenhum outro Deus, mas somente diante dele. Nos render é uma atitude de humildade, de reconhecimento, é uma atitude de ver em alguém a majestade. Aleluia. Adorar significa servir. Nos colocarmos ao serviço de Deus. Significa adorar. Quando numa atitude de agradar a Deus, um coração dobre, um coração voltado para Ele, com o desejo de servir, nós estamos adorando.
Adorar requer atos de reverência. Eu vos falei na introdução desta lição que o vocábulo grego que traduz a cultura grega, nos remetendo à compreensão de reverência. Sebem. Está plantado este vocábulo na raiz grega seb, que nos faz compreender a cultura do grego, que se lançava aos pés dos seus deuses para adorá-los, querendo se livrar das raias do azar. Se portavam numa atitude de reverência indizível. Pois é, quando vamos adorar ao nosso Deus, precisamos estar em estado de reverência. O Senhor merece toda a nossa reverência. Se não estivermos em estado de reverência, jamais vamos agradar a Deus. Não é uma postura qualquer. Não podemos tentar adorar a Deus de qualquer maneira. Precisamos ter reverência. Assim como o grego se portava com reverência para adorar os seus deuses, trazendo-nos à tona a cultura religiosa dos gregos. Diante de deuses falsos, imagine nós diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Os pré-requisitos da adoração. É necessário que aquele que se aproxima de Deus comporte-se adequadamente, isto é, esteja imbuído pelo ato de adorar. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Veja João capítulo 4, versículo 23, no diálogo de Jesus com a mulher de Samaria junto ao poço de Sicar. Isto requer experiência e conhecimento. Para entrar na presença de Deus, supõe-se que o adorador saiba o que está fazendo e tenha legitimidade para isto. Podemos nos lembrar aqui de Uzias, que entrou no templo sem legitimidade e sem competência, levando sobre si a lepra como fruto de sua desobediência e rebeldia contra Deus. Este episódio está narrado em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 16 a 21. Pré-requisitos. Legitimidade. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter autorização dele para nos dirigir a ele, para exercitar a coisa santa. Tem muita gente exercendo a coisa santa sem ter a legítima competência, sem ter legitimidade para isto. Está absorvendo para si lepra, ou seja, pecado, desagrado a Deus. Os pré-requisitos da adoração. O novo nascimento, a quebra dos ídolos, um coração sincero. O novo nascimento é um pré-requisito para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Precisamos ter passado pelo novo nascimento, passado pelo processo da regeneração, a transformação radical que sofre o homem quando do ato da salvação. Aliás, a regeneração é um dos 3 aspectos da salvação. O novo nascimento, ter uma experiência com Deus, passar pelo Jordão da espiritualidade, ter um encontro verossímil com Deus, é um pré-requisito indispensável para adorarmos a Ele em espírito e em verdade,
para exercitarmos a verdadeira adoração. A quebra dos ídolos, a quebra daquilo que nos impede de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Ídolo é tudo aquilo que tira Deus da nossa atenção, tira Deus do centro. Quando nós colocamos nosso olhar em qualquer outra coisa, a egolatria, por exemplo, que é a adoração de si mesmo, adorar a ídolos, podemos transformar a qualquer momento algo como um ídolo que substitui Deus. A quebra dos ídolos é um pré-requisito para adorarmos ao Senhor. Os grandes homens de Deus do Velho Testamento levavam os seus amuletos, os seus ídolos para o ribeiro de Cedron e jogava ali e adorava a Deus. Tudo aquilo que nos impede de estarmos em comunhão com Deus, precisamos quebrar. Quebrar é abandonar, é deixar para sempre, não se lembrar jamais. Os homens de Deus levavam os seus ídolos, os seus amuletos, até ao ribeiro de Cedron e os abandonava ali, e quebrava para sempre. Se quisermos adorar a Deus de forma verdadeira, precisamos tirar os ídolos do centro, precisamos quebrar os ídolos, abandoná-los e colocar Deus no centro das nossas atenções. Aleluia! Um coração sincero. O vocábulo sincero, ele é oriundo de uma expressão sincera, ou seja, não tem engodo, não tem mistura, não tem misticismo. Tem que ser puro, limpo, um coração puro. Não adianta enganarmos, não adianta mostrar para Deus que estamos em estado de santidade. Deus é um ser que conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Veja o salmista quando diz: se eu tomar as asas da alva e voar, lá o Senhor estará na maior altitude comigo. Se eu descer a maior profundidade em densas escuridões, ali o Senhor estará bem presente e será como o dia. Na linguagem do salmista, ele queria dizer: se eu chegar até o pico do Everest, o pico mais alto da terra lá na Ásia, lá o Senhor estará presente. Mas também se eu descer as fossas das Marianas no Oceano Pacífico Central a 11.033 metros de profundidade, lá o Senhor também estará presente. Aleluia! Então, Ele conhece tudo. Temos que ter um coração sincero, ou seja, sem cera, sem engodo, sem mistura, sem enganação. Não é a forma estereótipa que vai agradar a Deus. É um coração puro, aleluia. Né? Não é o exterior, não é aquilo que nós apresentamos de forma externa. Não é uma liturgia agradável que possamos inventar, requintada de jeitos modernos para tentar sair da rotina e tentar agradar a Deus. Não, é um coração sincero, aleluia. É um coração sem cera. Elementos indispensáveis à adoração. A adoração não é um estilo musical. Tem muita gente que está pensando aí que a adoração é você pegar um instrumento e começar a tocar. Pode ser que de repente você está tocando e não está adorando. E pode ser que de repente você não esteja tocando e esteja adorando. É um resultado do encontro da alma com o seu Criador, exposto na forma de música ou não. Pode ser que você adore a Deus sem saber tocar. Tocar um instrumento não significa
adorar a Deus. Tem muita gente entoando, cantando, tocando e não está adorando a Deus, está agradando a si mesmo, está nas raias da egolatria, às vezes para agradar o seu próprio ego. Muitas vezes uma oração é uma tremenda adoração, aleluia. Veja o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, uma verdadeira adoração. Outras vezes o silêncio se transforma no lugar da adoração mais intensa, aleluia. Quando entramos em silêncio no nosso quarto e nos comunicamos com Deus, adoramos a Ele sem falar uma palavra. Pode ser que nós estejamos falando no microfone, através de uma emissora poderosa, através de um microfone poderoso, com um som bem aconchegante, numa catedral, e não estejamos adorando a Deus. E às vezes no silêncio, na madrugada das nossas noites turvas, eclipsadas de problemas, quem sabe, mas ali estamos adorando a Deus. Oh, aleluia! Contemplação, a dádiva esquecida. Veja bem, são requisitos indispensáveis. Contemplar. Contemplar, eu poderia tentar aqui explicar isso. Você olha, enxerga e entra mais profundamente. Os seus olhos contemplam ou visualizam e sua alma, pela fé, contempla. Você transcende a esfera do natural e vai mais à frente. Enxerga mais longínquamente. Contemplar é ver pela ótica da fé o teu Deus, o Deus a quem tu estás adorando. Essa é uma dádiva que foi esquecida. Às vezes não conseguimos enxergar um palmo à frente nossa, quando se trata da fé. Contemplar, enxergar. Veja bem que quando você olha as paisagens naturais, você enxerga coisas belíssimas, coisas pitorescas, mas quando você adentra mais profundamente, você contempla as obras do Criador, aquele que deixou a sua rubrica na natureza. Por trás de todas essas pinceladas existe um engenheiro que fez tudo. Contemple o seu Deus, adorando. Alegria. A adoração restaura a alegria, o sorriso que não termina no final da música. Por exemplo, muita gente canta, esboça um sorriso estereótipo para tentar impressionar aqueles que lhe circunscrevem, que estão à sua volta, e alguém possa dizer, está ali uma pessoa feliz, e às vezes é apenas um sorriso mecanizado, trabalhado, lapidado para a ostentação de uma felicidade inexistente. O sorriso, a alegria no ato de adorar a Deus, ela não termina na liturgia do culto, mas ela vai mais à frente. Quando você está lá na sua casa, no seu serviço, ou em qualquer lugar, enfrentando problemas difíceis na sua vida, no seu cotidiano, você poderá estar com o sorriso da verdadeira adoração a Deus. Entrega a adoração incondicional. A entrega. Veja bem, para ilustrar esta verdade, a noiva que se casa com seu noivo e passa a ser a esposa através do ato nupcial, do matrimônio, e naquela primeira noite ela se entrega ao seu noivo totalmente, incondicionalmente. É assim. Nós precisamos entender esse mistério. A entrega total a Deus no ato de adoração é incondicional. Nós nos entregamos ao Senhor
e adoramos a Ele incondicionalmente. Não depende de estarmos cantando uma bela melodia. Não depende de sermos portadores de uma voz maviosa. Não depende de termos a eloquência para elaborar e predicar sermões. Mas na nossa atitude simples, voltada a Deus, nós nos entregamos a Ele da nossa forma peculiar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Então, são elementos indispensáveis: a contemplação, a alegria, a entrega. A contemplação, que você enxerga além do natural. A alegria. Uma alegria que não é apenas fabricada, mecanizada. E a entrega, que é uma adoração incondicional. Aleluia. Meu internauta, nessa lição nós vimos que a adoração reconhece a majestade de Deus, engrandece-o, exteriorizando este reconhecimento através de uma rendição completa à sua vontade, servindo-o com atitudes corretas em um viver santo, cultivando o amor, regado com a reverência à sua palavra. Aleluia. Os elementos indispensáveis, os pré-requisitos da verdadeira adoração. Nós vimos nessa lição. Adorar não é somente balbuciar palavras. Adorar não é somente cantar. Adorar não é somente tocar. Adorar não é somente pregar. Adorar é ter um estreito relacionamento com Deus, é se entregar ao seu serviço, é estar à mercê dele. Veja a atitude do povo grego adorando aos seus deuses. Se entregava numa atitude de reverência indizível para receber um beneplácito, não ficar nas raias do azar, ser bem-sucedido. Essa era a atitude do povo grego. Sebem, vocábulo grego, que nos remete à cultura grega de reverência no ato de adorar. Vamos refletir como Uzias entrou no templo sem legitimidade. Qual é o requisito fundamental para os que procuram adorar? Novo nascimento. O que o louvor absoluto a Deus exige? Exige a quebra dos ídolos. Para quem é o louvor? O louvor é para os retos de coração. Veja Salmo 32:11 e Salmo 119:7. O que a adoração restaura? A adoração restaura a alegria. Que Deus nos abençoe.